Oi, eu sou o Glenn, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Nesse que eu vou falar de Descanse em Paz, meu amor. Nesse livro, que pelo título a gente já percebe contar uma história de terror, e o Pedro Bandeira, como sempre, direciona seus livros para adolescentes, aqui o leitor ele é jogado no meio dos acontecimentos. Você vai percebendo aos poucos que trata-se de 6 adolescentes que estão numa casa aparentemente nas montanhas, se eu não me engano. Uma casa que eles tinham alugado para passar um final de semana e escalar aquelas aventuras de adolescentes quando vão a fazer acampamento e tal. Olha só a casa. Todos eles estão sem fome, sem ânimo para fazer qualquer coisa, porque está caindo uma terrível tempestade e que, pelo que eles relatam, chove há quase uma semana sem parar. Então, os planos deles foram meio que por água abaixo por conta disso. Além do desânimo, o desconforto, a falta de apetite, eles estão muito incomodados com alguma coisa que o leitor eu percebi logo de cara, mas para quem não tem tanta leitura nesse estilo de livro, não sei se vai perceber de início o que é que se passa. Eles estão um pouco amedrontados por conta da chuva, por conta do cenário. Afinal, a casa que está caindo aos pedaços também fica a 200 metros de um cemitério particular. De repente, aparece um sétimo colega de nome Alexandre, que pela descrição do Pedro Bandeira era um rapaz muito bonito, muito sensualizado e cheio de ginga, cheio de brincadeira. E eles ficam meio que surpresos com a chegada desse Alexandre e começam a transpor de forma muito sincera o que é que eles estão sentindo em relação ao ambiente, o que está acontecendo em relação à chuva, à casa. Né? Dizem que estão com medo do sobrenatural. Eles usam bastante essa palavra, estão com medo do sobrenatural. E o Alexandre fica o tempo todo contradizendo que, como assim o sobrenatural, se eles deveriam estar se divertindo, né? E ele tem uma namorada também no grupo, dentre essas 3 moças, que também não está muito afim de estar perto dele, uma vez que ela está um pouco estressada, pelos motivos pelos quais eu já coloquei. E o Alexandre meio que fica sem entender por que eles estão com medo do sobrenatural e um tanto cético em relação aos motivos que eles estão apresentando, né? Isso acaba por estimular os amigos a falar do assunto, no caso sobrenatural. E aí então cada um vai contar uma história de terror, uma história de sobrenatural. E aí as histórias são bem interessantes. Eu achei bacana porque dentre essas histórias que são contadas entre eles, tem algumas que me rememoraram histórias que eu já tinha ouvido falar, aquelas lendas urbanas, que eu já tinha esquecido há muito tempo. Como, por exemplo, no caso da moça do anel que é assassinada por um mendigo e que esse cara, de repente, começa a oferir sucesso, começa a se tornar uma pessoa bem-sucedida depois desse fato. E um belo dia ele está um homem rico, se interessa por uma moça numa festa, e essa moça convida-o para um local mais reservado. E aí, chegando nesse local, ela acaba revelando o que ela era e querendo o anel de volta. E aí ele acaba sendo assassinado também e o dedo é esfolado fora. É uma historinha que eu já tinha ouvido falar também. Assim como eles relatam também a história do espírito no copo, né? Alguns chamam até a brincadeira do copo. Não recomendo. Tem também aquela história do espírito na estrada que pede ajuda para salvar o parente que está acidentado, né? E que a pessoa vai ajudar, e quando chega lá descobre que a pessoa quem pediu ajuda era nada mais do que um espírito. Mas dentre essas, a mais diferente das que eu estava acostumado a ouvir
seria uma história que se passava no Egito, se eu não me engano, no Egito, de um arqueólogo explorando a tumba de uma a tumba de uma mulher, de uma deusa, que poderia conferir a ele coisas que ele desejasse. E ele acaba tendo uma bela surpresa depois que ele descobre a tumba dessa dita cuja. E todas essas histórias vêm à tona, a princípio, como uma forma de passar o tempo, uma vez que eles estão encurralados nesse casarão e está chovendo, eles não podem ir embora porque a ponte de acesso ao local foi destruída e não resta nada mais a não ser esperar. Só que existe um propósito interessante aí deles entrarem nessa brincadeira de contar histórias de terror, porque todos eles estão tentando direcionar alguma mensagem para o Alexandre, que é esse moço, esse sétimo, que chegou por último. Eu não posso dizer o que é que se passa, porque seria um grande spoiler e tiraria toda a graça de você ler o livro. Mas, se você já imaginou, se você já percebeu o que é que está acontecendo com o Alexandre, eu recomendo a leitura desse livro mesmo assim, porque é um livro fininho. Esse que é a primeira edição, tem apenas 79 páginas. Eu li numa noite antes de dormir. Confesso que teve alguns momentos que eu senti um pouquinho de medo, sim, mas ao mesmo tempo foi uma leitura muito divertida e muito bacana. Eu nunca havia lido Pedro Bandeira e eu confesso que eu tenho muita curiosidade com as outras obras do autor, porque são livros direcionados para adolescentes e são uma ótima dica para você oferecer para os seus amigos e conhecidos adolescentes sobre leitura. Eles vão gostar com certeza disso. A linguagem é fácil, a leitura é bem direta e, sobretudo, é uma leitura que prende, e isso é muito legal. Ele tem algumas ilustrações bem legais. No momento que o Alexandre chega, essa vela que é só para aterrorizar mesmo. E é isso. Se você gostou do vídeo, por favor, dê um like. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva no canal. E comentários são sempre bem-vindos. Até mais!